A religião foi a maior arma poderosa criada pelos espertos de todas as civilizações antigas. Não dá para uma pessoa que sabe que algo não existe passar a acreditar que aquilo existe, porque você já sabe que aquilo não existe. E não tem como uma pessoa que está condicionada por motivos de fé, motivos de religiosidade, a dizer, olha, eu não vou acreditar em Deus a partir de hoje. O padre, ele dirigia uma igreja lá em Minas, a diocese de Uberlândia, uma nota de destituição do ofício do Dom Paulo Francisco Machado. É como se tivesse expulsado ele. Teve como ensinando algumas doutrinas, algum ensino que não condiz com a cartilha da Igreja Católica. Vai e convida o camarada, porque ele discordou da cartilha, do estatuto da nossa igreja, que nós escrevemos. Folhas que não servem nem para limpar o rabo. Não serve nem para limpar o rabo. Não serve nem para limpar o rabo. Ele defendeu a fé e a crença de uma forma singela. Não foi com ofensas. Não foi com ad hominem. Por quê? Eram dois acadêmicos com perspectivas de mundo e do objeto diferentes. Para um, a Bíblia é um livro sagrado e de fé. Só que este está mais arrolado ao bojo da tradição. E ele recebeu toda essa dimensão teológica, sacramental, traditiva, e a Bíblia para ele, mesmo ele sabendo, como ele demonstrou ali, falando sobre a Arca de Noé, fazendo uma análise indiciarista e entendendo que aquilo ali era um mito cosmogônico, relacionado o quê? Justamente à restauração do templo, a inauguração do templo, mito de fundação, entende? E sobretudo da nova terra, tinha sido tornada um caos e vazia, que foi por decorrência da invasão dos babilônicos. Então foi brilhante, eu tenho que aplaudir o padre 10 vezes, e ele merece não só o nosso respeito, porque a abordagem que ele fez ali foi magnífica. E é claro, dizer que o mito do dilúvio não é um mito primordial, que denote de fato um dilúvio universal, ou ainda que seja até um dilúvio regional, porque senão nós tivemos vários dilúvios na história da humanidade, porque os hindus, muito antes de um texto bíblico, falam de um dilúvio, os sumerianos, os fenícios, os egípcios, então, e tem arcas para todo tipo de gosto. Portanto, a narrativa do dilúvio é um mito, claro, totalmente etiológico, voltado a um contexto histórico-social da dimensão da construção e organização do povo pós-exílio. É um projeto da chamada Golá. Só que a porra de um sistema do cacete, de merda, porcaria de merda, de bosta, de bispo, de arcebispo, de diocese. É por isso que eu guardo o Sabino. Lança salva de palma para o Sabino. Devia pegar as folhas e limpar o cu, for expulsar o homem. O que aconteceu com o padre aconteceu com diversos nomes da Igreja Católica, da história do cristianismo apostólico romano. Eu não teria dificuldade aqui para listar que todos que discordassem dos prismas tradicionais, teológicos, filosóficos, sociais, econômicos, entre outros, fomentados pela tradição, eram perseguidos. Vou começar no quarto século com João Crisóstomo, arcebispo de Constantinopla, um grande pregador. Todos devem lembrar que João Crisóstomo, ele era reconhecido por uma eloquência, mas sofreu muitas perseguições. E por que sofreu, Padre Fábio Marinho? Porque ele criticava o luxo e a corrupção do clero da corte, que servia à corte imperial.
como os sacerdotes corruptos que se submeteram a Ciro e usaram todo um projeto de dominação disfarçado de direitos humanos naquela época para oprimir o campesinato, instituírem o templo, estabelecerem todo um projeto jurídico, político, normativo de coação, de manipulação, de medo e culpa do povo, atribuindo inclusive o próprio cativeiro ao povo que ficou. Teve um exílio e morte prematura. O Thomas Becket, inicialmente aliado ao rei Henrique II da Inglaterra, ele entrou em conflito com o monarca quando o rei tentou afirmar o controle sobre a igreja inglesa. E ele disse: não, eu vou defender os direitos da igreja. Resistiu às tentativas de ingerência real. Mas lembrando, um alto clero estava aliado sempre. A história está aí para contar. É uma elite clerical servindo a quem manda e oprimindo a quem obedece. A sua postura, sabe o que o levou? A ser assassinado por cavaleiros do rei dentro da Catedral de Cantuária. Girolamo Savonarola, outro grande pregador, um frade domiciano, que sofreu a perseguição porque foi considerado uma figura controversa. Por quê? Porque ele começou a buscar um retorno à pureza religiosa e moral na Florença. O que aconteceu, padre Fábio Marinho? Ele foi excomungado, preso e executado. Diz aí, professor, pelo quê? Heresias. Ou seja, tudo que eu tenho ensinado aqui neste canal, com base numa vasta documentação histórica, acervo cultural e material, desde artefatos até códices e documentos, são incontestáveis. Que o que aconteceu como padre, isso já está na própria tradição da igreja. Perseguir quem discorda, perseguir quem supostamente transgride, perseguir quem na verdade, ou seja, heresia é aquilo que a igreja sempre determinou. Essa igreja que nós estamos falando, a qual o padre Fábio Marinho faz parte, está comprovado na história, isso é incontestável. Quem determinava o que era verdade era a igreja, e quem discordasse, pau no gato sem massagem. Vamos falar de Miguel Servet. Em 1511, viveu até 1553. Era teólogo e médico. Foi perseguido tanto por católicos quanto por protestantes, mas foi muito mais perseguido pelos católicos, já que ainda havia uma ideia sobre a natureza de Cristo, dentro de uma perspectiva que decorreu até o debate de Tertuliano e Policarpo. Então, mas a igreja defendia a doutrina da Trindade. Ele era, alguns chamam anti-trinitarianista, só porque discordou. Onde está a tolerância? Qual foi a morte dele? Queimado na fogueira por heresia. Padre José de Anchieta foi um missionário jesuíta e teólogo. Foi perseguido, defensor dos direitos humanos indígenas no Brasil, e enfrentou oposição dentro da igreja e do Império Português, especialmente por criticar colonialistas. D. Helder Câmara, arcebispo de Olinda e Recife, teólogo e defensor dos direitos humanos. D. Helder Câmara foi figura de destaque na luta contra a ditadura militar brasileira, defendendo os direitos humanos e criticando a repressão de um regime. Era progressista. E lembrando, o padre Fábio Marinho deve lembrar, e conhece muito, as companhias de Jesus, que na verdade sempre se opunham uma à outra, justamente por causa das perspectivas que alguns padres tinham, se posicionando de um lado para o outro. Von Harnack se posiciona ao lado de Lenin, Martin Heidegger se posiciona ao lado de Hitler. Enfim, então atitudes como a de Dom Helder, levou também o quê? A ser perseguido, hostilizado, desacreditado. Foi alvo de campanha de difamação de um setor conservador da Igreja Católica. Ô padre Fábio Marinho, o senhor me desculpa.
graças ao iluminismo, né, e ao direito que não é mais canônico, o senhor está vivo. Porque se fosse em outra época, o senhor pode comentar o meu vídeo, o senhor já teria ido para fogueira ou para guilhotina, Oscar Romero, 1917, falecido em 1980, arcebispo de São Salvador. Vamos lá. Também foi perseguido, lutava por direitos humanos, foi veemente contra o regime militar apoiado por uma maioria de supostos conservadores, inclusive aqui no Brasil, eu vou chegar lá, influenciados por um jornalista chamado Plínio Salgado. Muitos contribuíram para o golpe militar. Romero foi assassinado enquanto celebrava uma missa em 1980. Você acha que isso veio por quê? Porque o Estado não age sozinho, a igreja sempre foi sua puta, sua meretriz. Para quem acha que o Estado e religião estão separados e divorciados, tem que ser muito otário. Olha para o STF e veja o que é que tem atrás dos ministros. Entre nas prefeituras e câmaras. Eu já disse que o Estado laico só existe no papel. Vocês estão por fora. Pierre Marier-Théas, lembra? Bispo de Malta, na França, que durante a Segunda Guerra Mundial ele se opôs às políticas do regime de Vickley, que colaborava com os adeptos do bigodão, defendia os direitos dos judeus. Inclusive, tem um documentário sobre ele aí para quem quiser assistir. Ele escondia os judeus protegendo-os de deportações. Ele foi alvo de perseguição pelas autoridades de Vickley e foi exilado. Mas quem estava ao lado? A Igreja Católica. Porque a tradição e o poder político está acima da dignidade da pessoa humana. E mais uma vez, senhor padre Fábio Marinho, o senhor pode até não gostar do que eu estou falando ou da minha forma de abordagem, mas eu não iria perder a oportunidade de mostrar que a Igreja Católica só está sendo o que sempre foi. Dietrich Bonhoeffer também foi outro, pastor luterano e teólogo, também foi perseguido, logo após a ascensão do bigodão. Por quê? Porque ele resistiu à manipulação da igreja pelo regime do bigodão. E isso acontece na católica, e isso acontece no meu protestante. Mercê de Deus, mercê de Deus, mercê da puta que eu pariu, mercê da puta que eu pariu. E bênção do Senhor só foi na puta que eu pariu, na puta que eu pariu. Por quê? Quer declarar tudo isso, mais uma destituição do ofício do Padre Fábio. Aí quer trazer paz, você também vai pra casa do caralho. Pra casa do caralho. Pra casa do caralho. Eu que não vou dar like nessa porra. Como disse o próprio Paulo Ricardo, a tradição está acima da Bíblia. A tradição está acima da Bíblia. Parabéns, Padre Paulo Ricardo. Que tudo que não existe na Igreja Católica é a Bíblia. A tradição criou a Bíblia, não foi a Bíblia não veio primeiro. É aí que os protestantes piram. Porque a Bíblia não veio primeiro. Primeiro veio a tradição, veio quem criou. Então quem criou a Bíblia sabe o que ela determina, porque ela foi criada justamente com o objetivo de fortalecer quem manda. O que você acha? Eles vivem as sagradas, sacrossantas escrituras, aqui neste livro aqui, o que fizeram com a Bíblia. E eu me lembro que quando eu disse que para a Igreja Católica, quando eu tratei do Novo Testamento aqui no que fizeram com a Bíblia, que para a Igreja Católica a tradição vem primeiro, a Bíblia está abaixo da tradição. E portanto há um código de ética, um direito canônico que é criado pela tradição. No judaísmo também aconteceu o mesmo. O que foi chamado de Torá como um código de leis
ficou em segundo plano, porque eles criaram, aproveite a aula que é de graça, hein? Mas o padre sabe disso, sabino? Aí a tradição foi lá e inventou as chamadas Maaseh HaTorah, ou Maaseh Derabanan, que nada mais era do que as leis de cerca, que eram as leis rabínicas.